Então, leitura da sentença. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e Bruna Natiele Porto da Rosa, qualificadas nos autos, foram denunciadas e pronunciadas como incursas nas sanções dos artigos 1º, incisos 2, parágrafo 4º, inciso 2, da Lei 9.455, do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, e no artigo 211 do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal, e na data de hoje, submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca, oportunidade que o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da pronúncia, com a incidência das agravantes descritas na denúncia, artigo 61, incisos 2, letras, alíneas E, F e H do Código Penal, e com relação à acusada Yasmin, e artigo 61, inciso 2, alíneas F e H do Código Penal, em relação à ré Bruna, e requer também a aplicação da pena máxima com avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, posicionando-se contrariamente ao reconhecimento da confissão espontânea em relação aos crimes de tortura e ocultação de cadáver. Por sua vez, a defesa de Yasmin, quanto ao crime de homicídio, sustenta a ausência de dolo e, consequentemente, postula a desclassificação para crime diverso de competência do Tribunal do Júri, não doloso contra a vida, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. Quanto aos crimes de tortura e ocultação de cadáver, posiciona-se pela responsabilização penal com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a esses crimes. Por sua vez, a defesa da ré Bruna em relação ao crime de homicídio postula a absolvição por negativa de autoria. E quanto ao crime de tortura e ocultação de cadáver, posiciona-se pela responsabilização penal com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a esses crimes. Formulados os quesitos em relação a ré Yasmin Santos Rodrigues, quanto ao crime de homicídio, segundo fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, e afastaram a tese defensiva de dolo, de ausência de negativa de dolo, e negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico, e reconheceram as qualificadoras no motivo torpe, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa de aumento por ter sido crime cometido contra menor de 14 anos. Quanto ao crime de tortura, primeiro fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, e negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico, e reconhecer a causa de aumento por ter sido crime cometido contra a criança. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, terceiro fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, e negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico. Com relação à ré Bruna Natiele Porto da Rosa, quanto ao crime de homicídio, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, negaram a absolvição e responderam negativamente o quesito genérico, e reconheceram as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa de aumento por ter sido o crime cometido contra menor de 14 anos. Contra o crime de tortura, que é o primeiro fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico, e reconhecer a causa de aumento de pena por ter sido crime cometido contra a criança. E quanto ao crime de ocultação de cadáver, terceiro fato, os jurados reconheceram a existência do fato e a autoria, e negaram a absolvição ao responder negativamente o quesito genérico. Considerando, assim, a soberana decisão do Conselho de Sentença, acolhendo na íntegra a alegação acusatória, declaro condenadas as rés Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e Bruna Natiele Porto da Rosa, nas sanções dos artigos, o artigo 1º, inciso 2 e parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 9.455 de 1997, do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, e no artigo 211 do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal. Passo a aplicação da pena. Em relação à ré Yasmin, faço a descrição das consequências aqui, que
que eu vou, até em razão do adiantado da hora, a sentença está sendo publicada, tá? Faço as razões, a fundamentação da motivação do afastamento da pena, a fixação da pena acima do mínimo, e nesse norte estabeleço a pena base em 21 anos de reclusão, tendo como termo médio entre a pena mínima e a máxima, tendo em vista a avaliação negativa de 5 das 8 vetoriais previstas no artigo 59, atuando o motivo torpe como qualificadora. Na segunda fase, faço também a justificativa e, desse modo, a pena provisória vai estabelecida em 35 anos de reclusão. Na terceira fase, o cálculo da pena, previsto no artigo 4º, no parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, no patamar legalmente previsto, 1/3, referente ao fato de ser a vítima menor de 14 anos. Assim, a pena definitiva vai prevista em 46 anos e 8 meses de reclusão pelo homicídio. Pela tortura, eu faço as fundamentações aqui da motivação. Tá? Fixo a pena base em 5 anos de reclusão, que é o termo médio entre a pena mínima e a máxima. Na segunda fase, também fundamentado aqui as agravantes, aumenta para 6 anos e 8 meses de reclusão. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sustentada pela defesa, em plenário, em razão de a ré dessa manifestação não ter contribuído para a elucidação do fato propriamente dito. Na terceira fase, a pena vai fixada pela tortura em 7 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão. Quanto à ocultação de cadáver, a pena base em 2 anos de reclusão, que é o termo médio. Com a segunda fase vai para 2 anos e 8 meses. Deixo também de reconhecer a confissão. Pena de multa, 26 dias multa, razão de 1/30 do salário mínimo à unidade. Pelo concurso de penas, em conformidade com o artigo 69 do Código Penal, a pena privativa da liberdade totaliza 57 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e mais 26 dias de multa. Para a ré Bruna, feitas as considerações, pena base em 21 anos de reclusão para o homicídio. Pena provisória, observadas as circunstâncias agravantes, vai para 31 anos e 6 meses de reclusão. E com a terceira fase, pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos, a pena fica fixada em 42 anos de reclusão pelo homicídio. Com relação à tortura, feitas as considerações, também fundamentadas, pena base de 5 anos de reclusão, que é o termo médio. A segunda fase, com as agravantes, fica 5 anos e 10 meses. Deixo de reconhecer a confissão pelo mesmo fundamento. E pela terceira fase, a pena fica em 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão. Pela ocultação de cadáver, pena base de 2 anos, elevada pelas agravantes em 2 anos e 4 meses. E pelo concurso de crimes, totaliza 51 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão em regime fechado e mais 23 dias de multa. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, com concessão de sursi, pelo próprio quantum da pena aplicada. Não poderão apelar em liberdade em razão da condição que já se encontram. Tá? Forme-se o PEC provisório, recomende-se nos presídios onde se encontram. Condeno também as rés ao pagamento das custas processuais em metade, partes iguais. Com o trânsito em julgado, se mantida a condenação, processa as anotações de estilo com o lançamento do nome nos rol dos culpados. Publicada
nesta sessão do Tribunal do Júri, nesse dia 5 de abril de 2024, e todos intimados. Eu quero agradecer a colaboração de todos, de uma forma ou de outra, possibilitaram o julgamento e a entrega desse resultado para a sociedade. Agradecer ao Tribunal de Justiça pelo apoio, ao pessoal da divulgação, já que se trata de um caso de repercussão e de interesse público. Então, agradecendo também aos jurados pelo julgamento, lembrá-los do nosso próximo compromisso, na próxima quinta-feira, dia 11, 9 horas, com previsão de julgamento de um dia normal. Tá? Desejar um alento para as vítimas não, para as réis. Certamente as defesas tomarão as medidas que entendam cabíveis. Tá? Então, posso só desejar-lhes boa sorte. Muito obrigado, está encerrada a sessão.